Ontem ainda soubemos que havia na cidade um festival de música, mas atrasámos com o planeamento do percurso para hoje e quando chegámos já só assistimos às duas últimas músicas. Mas além do espetáculo, ainda nos rimos um bocado com os miúdos a tentarem chegar à frente do palco e aos quais a polícia distribuía estalada de mão aberta. Coisa fina. E o Guedes, que também se chegou à frente, só não foi apanhado na onda porque estava atento. Esta manhã damos uma volta pela povoação, seguindo as mesmas ruas que ontem nos pareceram assustadoramente escuras. A mítica povoação, embora classificada como Património da Humanidade pela Unesco, tem pouco para ver. Antigamente chegavam aqui às Azalai, ou seja, caravanas de camelos carregadas de sal. Os locais preferem chamar-lhe Timbuktu, que, segundo a lenda, significa o Poço de Buktu, a mulher que supostamente guardava um poço que aqui existia. Há também uma mesquita de lama, uma das maiores construções de barro do mundo, que só pode ser vista por fora. Por agora, fazemos a pé um caminho relativamente longo até ao banco para cambiar dinheiro e também na expectativa de aí nos livrarmos durante alguns minutos do assédio dos pretensos guias turísticos. Já com frango cefá no bolso, passamos no mercado local tipicamente africano, onde se vende batata, inhame, melancia, especiarias e uma grande quantidade de sei lá mais o quês. As vendedoras atiram-nos sorrisos, mas sabem que estamos ali só para ver e atrapalhar um bocado. Fazemos uma paragem num castiço restaurante pintado de motivos locais para uma Fanta Orange fresquinha. Como demos algum tempo a Timbuktu, por momentos grave menos e fotografo mais.
Depois regressamos ao hotel. A consciência diz-me que deveria fazer a verificação do nível da valvolina da caixa, mas a preguiça fala mais alto e acabo por deixar essa tarefa chata para o final do dia. Almoçámos um prato típico baseado em pão com molho e um pedaço de carne, a fazer lembrar uma francesinha de fraca qualidade. Alguns não quiseram arriscar e pediram brochette. Quando pedem este prato alternativo, não consigo deixar de pensar que se calhar tem uma expectativa alta em relação ao que a cozinheira consegue entregar. Pois, no final, e para não variar, tinha os teus companheiros desapartados. Tentam cobrar-nos bastante mais do que inicialmente combinámos. E já foi ontem. Acabando a refeição por ficar perto do que pagaríamos por um almoço em Portugal, o que para os padrões locais é muitíssimo dinheiro. Não, ele era. Tinha marchado. Acabavam na caçarola, meu. Aqui nunca conseguimos antecipar as manhãs desta malta. De regresso aos carros, seguimos pela única estrada asfaltada da cidade e que é também a única em muitos quilómetros. E de ambos os lados vemos pequenas barracas feitas com folhas de palmeira. Algumas mulheres são bonitas e africanamente bem arranjadas, e quando lhes sorrimos, sorriem de volta. Inicio este novo troço de viagem com grande excitação, porque estamos agora a rumar ao país de Ogon, que para mim justifica por si só toda esta viagem. A próxima passagem será em Cabará e daí vamos para Cariomé, onde iremos atravessar o rio Níger de balsa. A estrada é agora bordejada a eucalipto e passamos por muitas aldeias com as típicas casas maioritariamente redondas, de adobe e de uma simplicidade também ela africana. Às 16h30 chegamos ao ponto onde devemos apanhar a barcaça. O Kim vai à frente e por isso parou o carro junto ao local de ancoragem e foi negociar o preço da travessia. Como o local não tem muito espaço, os carros alinhados chegam quase às casas mais próximas do rio, onde o caminho fica bem mais estreito. Mas onde está o último carro, há espaço para passar outro carro igual e por isso saímos todos para fazer umas fotos. Os motares estão lá embaixo e para não atrapalhar, o Luís muda a moto da frente da barcaça um pouco mais para o lado. O Kim deixa sair um caminhão da balsa e então só para procurar com quem falar. Então o caminhão começa a subir na direção das casas e quando chega junto ao último carro acontece o inimaginável. O caminhão não passa. O pendura salta cá para fora e começa à procura de pedras para meter debaixo das rodas do caminhão, que entretanto tinha começado a descer às arrecuas. A roda salta a única pedrinha que lhe tinha sido colocada como obstáculo e o caminhão vem desmanado por ali abaixo, milagrosamente sem atingir nenhuma das muitas pessoas que ali se tinham juntado por conta da barcaça e também pela curiosidade em relação à nossa presença. Então, drama. In extremis, o Kim, que por acaso estava virado para o lado de terra, ligeirinho como nunca o vimos, abre a perna, ainda escorrega na chapa polida e salta da barcaça no exato momento em que o caminhão se espeta por ali adentro com grande estrondo e aparato. Oh, com um camandro e dois canecos, que caga descomunal! O caminhão teria apanhado o Luís, que poucos segundos antes tinha mudado a moto de lugar, e não apanhou o Kim, por obra e graça do Espírito Santo. Escusado será dizer que ficámos sem pinga de sangue e com selo na cueca. Soubemos então que o caminhão estava sem travões e o condutor, mesmo sabendo disso, iniciou a subida sem verificar se o caminhão cabia. Agora ali estava, estatelado na barcaça. Mas viajante, se esperas que a consequência seja uma longa espera pela peritagem da seguradora, desengana-te. Chegaram o caminhão para um lado, a barcaça inoperacional para o outro, chamaram a segunda barcaça que faz aquela travessia e toca a carregar os carros que se faz tarde.
A travessia é daquelas que nos marcam, pela paisagem cénica, mas também pelas gentes que ali vão connosco. Um senhor já com alguma idade traz alguns sacos, entre os quais um lindo cabrito branco, e a tiracolo uma enorme espada tuareg que seguramente não é apenas para adorno. Ali ao lado, uma família transporta uma senhora de idade, doente, que trata com reverência. Tem até um enorme tapete que desenrola para deitar a senhora onde quer que esteja. E depois um homem, ao perceber que somos portugueses, diz ter conhecido o grupo do Megre, o Vilas Boas e o Manecas, que foi assaltado há cerca de 20 anos perto de Gau. Comentou que a norte de Gau as pistas são muito perigosas porque andam por lá grupos de jovens tuaregs que, para se afirmarem na sociedade local, montam emboscadas, matam turistas e levam as viaturas. Segundo ele, só há uma forma de fazer essa pista e que é entrar em Gau para abastecer os carros perto das 6 da manhã e sair dali direto e sem paragens, não dando tempo aos bandidos para desenterrarem as calás e prepararem a emboscada. Fazer esse percurso é, por isso, sem sombra de dúvida, uma forma radical de garantir uma boa circulação sanguínea. Lamentavelmente, não havia lugar na barcaça para todo o grupo e por isso tivemos de nos dividir. O grupo que seguiu primeiro, ao desembarcar, decidiu o óbvio, que foi montar acampamento logo ali, na margem do Níger, onde esperaríamos pelos restantes. Este incidente, quase acidente, provocou uma alteração nos ritmos de movimentação das barcaças, que agora era apenas uma, o que teve um efeito catastrófico na malta que esperava em ambas as margens. Por isso, o serão foi empolgante e por várias vezes levantámos o rabo das cadeiras para ir presenciar o caos logo ali ao lado. Movimentação de carros com viaturas a colidirem e sem que isso pareça importar quem as conduz, gente a discutir e a maior confusão que já alguma vez presenciei. Aparentemente, o importante era conseguir um lugar na barcaça. Quando a nossa malta chegou, os carros movimentavam-se ferozmente para se posicionarem no local da margem onde achavam que a barcaça iria atracar. Por duas vezes a barcaça recuou e movimentou-se para nova posição, de maneira que os carros pudessem sair. Quando os nossos finalmente conseguiram chegar à areia, não conseguiam vislumbrar para onde poderiam ir, conscientes de que estavam a ponto de levar com um daqueles ineptos em cima. Como eu estava a gravar imagens, percebi uma linha de fuga e aproveitei a oportunidade. Corri para o carro da frente e fiz sinal para me seguirem e foi assim que almejámos juntar o grupo, sem mais incidentes ou ocorrências de chapa amolgada. Hoje o dia foi passado, na sua grande maioria, dentro de Timbuktu. Tivemos a conhecer a povoação, conhecemos também a mesquita pelo lado de fora, obviamente, porque para não crentes, ou seja, para não muçulmanos, a mesquita está interdita. De qualquer forma, pedimos ter visitado também a biblioteca, não o fizemos, visitámos apenas pelo lado de fora. Depois acabámos por almoçar num restaurante dentro de Timbuktu, já saímos bastante tarde, depois das 16 horas, depois de ter abastecido e de superar os filtros de ar. Saímos então para fazer aqueles que foram os quilómetros da etapa mais curta
curta feita até agora. Não fizemos mais do que 16 km, chegámos ao rio Níger para entrar dentro de um ferryboat, de uma barcaça. O grupo ficou partido em dois. À nossa chegada aconteceu um acidente. Um caminhão tentou subir a inclinação na nossa direção, os nossos carros estavam a bloquear a passagem, ele não conseguiu controlar o carro e veio de marcha atrás de uma forma totalmente descontrolada para evitar um acidente mais grave que poderia ter causado a morte de várias pessoas. Virou in extremis o carro em direção ao barco e as rodas ficaram entaladas no meio das pranchas. Isso salvou as pessoas, não salvou o caminhão e também não nos salvou a nós de ficar durante algumas horas à espera que o problema se resolvesse. Metade do grupo acabou por embarcar noutra embarcação e a outra metade ficou lá. Resta dizer que podia ter sido grave também para o grupo, já que o Kim estava exatamente ao lado do barco, na altura em que o caminhão saiu totalmente descontrolado. O Kim, por acaso, percebeu-se do que se estava a passar e conseguiu saltar a ponto de que o embate do caminhão no barco lhe tirou o apoio aos pés e, portanto, ele já caiu em desequilíbrio. De facto, a coisa podia ter sido grave, não foi, correu tudo bem e terminámos o dia do lado de cá a ver toda a confusão da passagem do rio Níger com os carros a disputarem os poucos lugares que existem nos barcos. 3 dos carros embateram uns nos outros, grande confusão, grande discussão, mas a verdade é que o importante para eles é conseguir um lugar no barco, mais a Malgadela, menos a Malgadela não é importante. Estamos acampados ao lado do rio e amanhã vamos então fazer mais uma etapa em direção à falha do Bandiagara, à procura do país Dogon.